Inspirali, inspirando amor pela vida. Bem-vindos ao InspiraCast. Hoje temos um podcast especial com a doutora Márcia. Seja bem-vinda, doutora, sobre nutrologia pediátrica. Obrigada. Bom dia a todos. Por favor, gostaria que você, para a gente começar, compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre o que te levou a entrar nessa subespecialidade tão específica. Então, Ricardo, eu tenho alguns anos aí de carreira e tudo começou, vamos dizer que tem toda uma trajetória durante a faculdade que nos faz mudar de ideia várias vezes. Então, a faculdade nos inspira muito a várias especialidades. Então, eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A sede é em Porto Alegre. Fiz a minha residência médica em pediatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a residência que durou 2 anos. E é cultural ainda dentro de uma especialidade geral fazer o que a gente chama de subespecialidade. Então, dentro das subs que eu escolhi, num primeiro momento eu fiz neonatologia. Na época, era mais 1 ano. Então, a minha formação foram 6 anos de faculdade, os 3 anos de residência, e isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eram o tempo geral que o residente costuma fazer. Atualmente aumentou esse tempo, né? Atualmente esse tempo são de 3 anos de residência de pediatria e mais 2 anos de sub. Enfim, comecei a trabalhar, né? E aí, uma jovem recém-formada, e a gente vai descobrindo muitas coisas da carreira médica, que é só trabalhando mesmo, vivendo na prática, a gente descobre coisas, né? Particularidades daquilo que tu tem mais afinidade ou que tu tem mais potencial. E na neonatologia, eu amava cuidar muito do crescimento dos bebês. Então, era muito obsessiva em ficar medindo, pesando, calculando os nutrientes, cuidando da alimentação, das fórmulas da amamentação. E descobri que aquilo para mim, era quase um hobby, ficar calculando. Então, aí foi o primeiro despertar de eu começar a buscar alguns cursos, algumas formações na área de nutrição pediátrica. Então, ali começou o meu affair com a nutrologia. Não existia muito, na época, residência em nutrologia pediátrica, né? Era o que a gente chama na medicina ainda também como um pós, ou como um curso de especialização, ou acompanhar um serviço para depois ser possível fazer uma especialidade, enfim. Era uma escolha inovadora para a época. Sim, era uma escolha inovadora, realmente, porque eu fui em busca, né, de lugares, e lá em Porto Alegre temos alguns hospitais escolas com bastante referência, Hospital de Clínicas, enfim, Hospital da Santa Casa, a PUC, e em todos os lugares que eu fui, eram todos, assim, estágios em determinados setores. E aos poucos a gente tem que construir um currículo prático, que eu participei de estágios, para depois prestar realmente uma prova, comprovando que eu estava apta, porque eu tinha prática na especialidade de nutrição. E o nome nutrologia veio depois, lá por 2005, eu me formei em 99, que eu descobri, então, que no Hospital de Clínicas surgiu, então, um serviço fundado pela professora Elza Mello, a professora maravilhosa, sempre me inspirou muito na área de nutrologia, e aí eu aproveitei, assim, e é hoje, é agora, quero acompanhar esse serviço. Eu já trabalhava em NEO, tinha 2 empregos, fazia 2 escalas de plantão. É isso que eu estou pensando, né? Como que você conseguia conciliar e teve aí a formação antes do próprio nome ser lançado? Exatamente. Eu conversei muito com a equipe foi muito acolhedora, eu queria muito participar daquele serviço, então eu me dividi, né, entre plantões, marido e ainda sem filhos, então deu para se dividir, e eu acompanhei o serviço por 2 anos. Não era uma residência oficial, e nos serviços, em geral, quando tu já é médica, tu não é um estagiário, a gente tem que realmente assumir alguns compromissos, né, de
parecendo um pós, né? Mas tem que cumprir uma carga horária. Não tem mais preceptora, a responsabilidade é sua, né? Acabou Exato. aquela fase. Então, assim, claro que elas foram as minhas mentoras e eram as minhas preceptoras, num certo sentido, mas eu não era uma aluna de faculdade, né? Eu Uhum. tinha que prestar contas, digamos, ao meu ensino. Mas, enfim, existem critérios, né, na formação, então, nesse sentido, eu comecei a participar, acompanhar o serviço, acompanhar o ambulatório, participar dos congressos, entrar em pesquisas. Então, essa é a formação inicial para quem foi abrindo algum espaço, né? No resto do Brasil já existia algumas vagas de residência, né? Então, mas não era viável para mim sair de Porto Alegre e fazer fora. Uhum. A sede da Inspiral é em Porto Alegre, então a gente está em casa. Então, foi ali que eu comecei e foi muito bom, assim, foi uma formação, me deu muita experiência. Retornei ao hospital, porque eu já tinha terminado a minha faculdade ali, então tinha feito a minha residência de pediatria, fiquei alguns anos fora e voltei em 2005 lá, e foi bom. Já conhecia muitas dinâmicas do hospital, então isso me ajudou a focar muito também na questão teórica, acadêmica mesmo, né? Porque quando a gente vai para um lugar estranho, a gente também fica meio desestabilizado, né? Então, ali foi muito bom, foram 2 anos maravilhosos de aprendizado e foi, assim, para mim, virar a chave. Imagino. E em relação a essa sua preocupação com o desenvolvimento dos bebês, como pai, eu te digo que é assim, é o que a gente mais acompanha, né? Porque como leigo, a gente só consegue acompanhar esses cálculos, o gráfico. Eu sempre tenho 2 filhos, então a gente sempre olha um e olha o outro e fica tentando ver se está tudo bem. Então, que bom que você se interessou por essa especialidade. É uma especialidade muito ampla, assim, né? Claro que a gente pensa na nutrição e vai pensando só em alimentação especificamente, pensando claro que a gente Desenvolvimento quer geral, né? claro que a gente quer a criança saudável, mas aí a Nutro me abriu uma mente que eu digo para os meus atuais residentes, assim, a gente tem que ter uma visão muito holística do paciente, porque eu tenho que saber todas as áreas. Eu tenho que saber sobre paciente crítico grave de UTI pediátrica, eu tenho que saber de paciente crítico grave de UTI neonatal, eu tenho que saber de paciente cirúrgico, eu tenho que saber de paciente oncológico, eu tenho que saber de paciente nefrológico. Então, quando eu me dei conta disso, digamos assim, desafiador me passou, e é isso que eu faço para os meus residentes, assim, o quanto que tu precisa saber para ser nutrólogo. É complexo. Exatamente. Então, é isso que eu costumo inspirá-los, assim. Tu tem que ser um bom médico, um bom pediatra, conhecer muito sobre clínica pediátrica para ser um bom nutrólogo. Perfeito, bem interessante. Por isso a necessidade aí dessa especialização, né? Independente da residência, hoje o médico pediatra poderia buscar essa especialização, independente da especialidade ou da subespecialidade que ele vai perseguir, né? Sem dúvida, conhecer a parte nutrológica, conhecer sobre alimentação é sempre uma complementação de várias especialidades. Então, obviamente, por afinidade, desde a gastroenterologia pediátrica, que é uma especialidade muito, digamos, de afinidade com a nutrologia, porque, enfim, né, por Tá. motivos óbvios, mas, assim, quem é cardiologista, quem é pneumologista, todos eles têm um braço na nutrologia e todos eles também trabalham com equipes que têm experiência de recuperação nutricional. Então, a nutrologia está muito inserida em todas as áreas e o pediatra clínico de consultório, tendo uma noção, né, bem ampla disso e até alguns detalhes específicos, faz um diferencial, né? Não, perfeito, complementa, né? Isso até já dá o gancho para a nossa próxima pergunta, que é segundo o Censo Médico de 2025, o Brasil conta com 18 médicos que iniciaram a R1 na nutrologia em 2024. É um número muito pequeno comparado com outras especialidades, como a senhora citou aí, a cardiologia, a gastro, entre outras, né? Na sua visão, o que isso representa em termos de oportunidade para quem ainda não conhece ou não buscou informações sobre a área? Então, realmente, o número de vagas é pequeno, porque eu até fui estudar sobre a Nutro, né? Desde os anos 70, a nutrologia existe como especialidade. Oficialmente, em 78, foi reconhecida pelo CFM. Desde então, os pioneiros foram criando serviços e estruturando serviços. E para
ter uma residência médica, a gente precisa ter um serviço estruturado, são regras, né, Uhum. que toda residência deve, digamos assim, cumprir. E Sim. aí, ou critérios para ter, né, um hospital-escola estruturado, um currículo, tudo. Então, E saúde, né? realmente, São vidas, né? Não dá para. é, é. Então, esse meio acadêmico acaba sendo exigente, realmente. Então, realmente, os números de vagas são restritos. De qualquer forma, existe a possibilidade, e aí eu revisei também, né? Vou dizer que a Associação Brasileira de Nutrologia, que é uma associação que representa os nutrólogos no Brasil, também cadastrou vários hospitais, né? Para fazer o que a gente diz, esse estágio, esse acompanhamento de serviço. Então, isso gera experiência para vários médicos, né? Então, é um campo aberto ainda. É possível, claro, aumentar o número de vagas de residência à medida que os especialistas vão se formando e estruturando os serviços, né? Nesse sentido, os cursos de pós acabam, como eu posso te dizer, estimulando, às vezes, um pediatra geral, um clínico, enfim, que ainda não se decidiu por uma especialidade, às vezes só fez a grande, né, a geral, ou fez uma clínica médica, ou fez só pediatria, não decidiu a sua sub. Quando ele faz um pós, isso acaba começando a refinar esse conhecimento e pensando, é para aí que eu vou. Aí sim, buscar uma residência, né, ou um curso, um acompanhamento de serviço. Então eu vejo que é um campo muito aberto, né, não assim, tem como uma inserção muito grande, né, em todas as áreas, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Que bom que a gente pode contar com você no nosso curso aqui também. E aí, aproveitando, o que faz um profissional com conhecimento na área de nutrologia se diferenciar nos atendimentos pediátricos no consultório? Então, supondo, né, que tem aquele que se especializou em nutrologia, aquele que não se especializou, qual a diferença no cuidado ali, no conhecimento que ele agrega na consulta? Então, no meu caso, né, eu fiz a formação de pediatria, acabei então terminando a nutrologia pediátrica, eu recebo muitos pacientes de pediatras gerais e geralmente o foco é o detalhe, né? Eu falo assim, qualquer especialidade, a gente tem que começar, é um funil, a Uhum. gente tem que começar identificar o detalhe daquele paciente que faz a diferença. Então, a nutrologia, nesse caso, e para acompanhamento pediátrico, eu sempre falo também para os meus residentes, chega a ser 50% do cuidado pediátrico, né? Que é crescimento, alimentação, desenvolvimento. Então, às vezes eu peço, os colegas me encaminham não só por doença, mas Uhum. para fazer um paralelo, né? Um Sim. acompanhamento conjunto. Tá tudo bem? Porque às vezes o pediatra também está super sobrecarregado com várias demandas também dos cuidados Uhum. pediátricos, né? Até que precisa se aprofundar e ele não vai Exato. ter. E a nutrição tem sido foco de muita pesquisa e muita atualização, e nem sempre o colega que faz clínica geral pediátrica, né, Uhum. consegue dar conta de todas as informações novas que surgem. E Sim. os nossos pacientes estão muito exigentes, né? E que bom que essas informações estão chegando. O problema também é que às vezes as informações chegam meio atravessadas. Então, o nutrólogo tem esse papel, né? Desmistificar, né? Falar dos mitos e verdades, acompanhar e dar esse apoio para o pediatra geral. Então, acho que o grande diferencial é isso, não só tratar patologias, mas o que é estimulante também na pediatria é fazer prevenção de doenças, né? Prevenção com base em alimentação, então Exatamente. é genial. E aí, partindo do princípio que, eventualmente, alguns mercados, né, se consideram como saturado, a gente sabe o número de médicos que se formam anualmente, o número de residências, todas essas questões. No caso do nutrólogo, ele já tem grande parte ali de indicação de outros pediatras, né? Ele já tem pacientes recorrentes que virão de outras especialidades. Sem dúvida, a gente, como eu tinha comentado anteriormente, né, a gente tem que ter uma visão muito grande de todas as áreas da pediatria e saber qual é a nossa inserção naquele paciente, né? Uhum. Então, se eu recebo um bebê, por exemplo, com síndrome de Down, eu sei qual é a abordagem que eu vou ter que pensar para ele, organizar melhor, né? Se eu recebo o bebê cardiopata. Então, é uma área que
a gente não pode parar de estudar, como qualquer área médica, Como né? é? Na verdade, assim. E recentemente está tendo um boom mesmo, né? Sobre o que é importante na alimentação, né? Então, cada vez mais se fala tanto para adultos quanto para criança, né? Só que às vezes não, sempre tem que pensar. Criança não é um mini adulto. Criança tem características diferentes do adulto e necessidades nutricionais diferentes. Então, a suplementação, algumas coisas até de moda para adultos, frequentemente eu chego com famílias e mães e pais ansiosos também para suplementar os filhos, para ter uma boa saúde. É uma visão completamente diferente que a gente tem que abordar com essa família, orientar e educar. Então, é muito interessante, porque é um nicho, digamos assim, que ninguém imaginava que ia chegar nas crianças e é essencial, né? Porque nem tudo também, nem toda criança precisa ser suplementada, então eu acho que essa é a grande questão, né? Para isso está lá o especialista para definir, organizar e orientar qual é a melhor opção para essas crianças. Ainda mais hoje que a gente tem muita informação, então cada vez um alimento é o vilão e depois o mesmo alimento é o herói, né? E os pais, para não Exatamente. ficar testando nos próprios filhos, nada mais apropriado do que procurar um nutrólogo que tem esse conhecimento para fazer a indicação correta. E aí, dentro desse assunto, com o avanço dos casos de obesidade infantil e diabetes tipo 2, você acredita que a formação de nutrologia está se consolidando como uma necessidade cada vez maior dentro da prática pediátrica? Sem dúvida, né? Ontem mesmo estava aproveitando uma notícia, que às vezes as notícias são boas e ruins, né? Mas, enfim, estava me atualizando e recentemente saiu, então, uma pesquisa mundial pela Unicef, que pela primeira vez os dados de obesidade infantil, a estatística de obesidade infantil superou o número de desnutrição no mundo. Nossa, Então, e o Brasil não está longe disso, né? Na verdade, nos últimos 30 anos no Brasil, esse número já virou, né? A gente tem uma evolução natural aqui, que a gente diz que é a transição nutricional, que os casos de desnutrição caíram maravilhosamente. Ótimo, mas estamos vivendo uma epidemia de obesidade. E as crianças estão ficando cada vez mais obesas, não é só um excesso de peso, e ficando doentes mais precocemente. Por exemplo, deu exemplo de diabetes. Diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que a gente via nos adultos, nas pessoas mais velhas, está acontecendo cada vez mais cedo nos jovens, em adolescentes, por causa da obesidade. Então, nesse sentido, a nutrologia vem para, de novo, trabalhar com prevenção, né? Porque muitas medicações que já estão sendo liberadas para o tratamento de doenças crônicas secundárias à obesidade para os adultos, em criança, é primordial cuidar da alimentação, para depois pensar em remédios, né? Então, sim. aí entra o papel do nutrólogo, né? Saber orientar adequadamente, individualizar. E, infelizmente, realmente, a obesidade é uma epidemia, né? Então, eu acho que é importante todo médico, independente de ser pediatra ou nutrólogo, tem que saber cuidar e encaminhar, né? Principalmente a questão da obesidade. Principalmente nesse caso em específico com crianças, né? Porque a gente sabe que os números só vêm aumentando e Sim, essa natural mudança em relação à alimentação, né? O que a gente come e como a gente come também é importante, né? A gente sem sabe dúvida. que tem mudado muito. Então, para a gente, uma última dica aí para os nossos futuros alunos e alunos presentes do curso, pode ficar à vontade, por favor. Então, desde a formação do pediatra, estudar sobre alimentação é muito importante. E sempre que tiver a oportunidade de assistir um curso ou ler sobre nutrologia, nunca vai ser um conhecimento não usável. Não é uma perda de tempo. Não é só teoria. Não é só teoria, ele está sempre inserido no dia a dia do pediatra, né? Então, ler sobre amamentação, ler sobre atividade física, ler sobre estilo de vida, isso faz parte do cuidado nutrológico, né? Então, isso é muito legal, porque é sempre uma visão muito ampla das famílias, e as famílias precisam disso. Até as famílias buscam informações, porque às vezes não tem mais tempo, né? Não tem mais aquele apoio dos avós, né, dos mais velhos, então eles buscam no pediatra, no seu profissional de confiança. Então, ler sobre nutrologia, participar de cursos, sempre vai agregar. Então, fica a dica aí para a especialização.
Perfeito. O meu filho, quando era pequeno, ele falava que na casa da minha mãe tinha suco de verdade, que era suco natural. E em casa era suco de caixinha, de garrafinha. Era diferente. Nossa! Então, daí já acendeu a luz vermelha, né? A primeira vez que ele É. falou que queria suco de verdade, eu fui tentar entender. E aí, essa questão da mudança de alimentação que a gente tratou. É verdade, é verdade. Essa tua geração precisa ser também cuidada. Eu acho que é essencial para as famílias que estiverem ouvindo a gente para buscar um nutrólogo no sentido de buscar fazer um acompanhamento e não esperar ter uma patologia, uma obesidade para poder Exatamente. Acho que tomar ação. a nutrologia trabalha muito com prevenção. E é isso que é o mais legal, assim. Perfeito. Muito obrigado, viu, professor? Um Eu que prazer ter você agradeço. aqui. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Inspirali, inspirando amor pela vida.